Esse é mais um vídeo sobre a série que nós estamos falando e trazendo aqui evidências sobre os segredos da prosperidade e da riqueza dos judeus. Neste vídeo eu quero te falar sobre um princípio muito importante que os judeus adotam há milênios e que fazem deles muito prósperos. Eu quero falar sobre dívida, beleza? E se você ainda não segue, se você ainda não conhece esse canal, eu sou Eduardo Jota, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Aproveita para seguir, para compartilhar, para seguir nos outros canais também. Se você, poxa, já não segue, já vai dando o seu like. Se você ainda não segue, assiste o vídeo até o final, tenho certeza que o nosso vídeo vai merecer o teu like. Beleza? Então, olha só, quero falar com você sobre um princípio importantíssimo de prosperidade que os judeus adotam durante toda a sua existência. Eles foram ensinados assim, que é sobre dívidas, sobre endividamento. E é um dos motivos pelo qual, às vezes, as pessoas não entendem muito. Eu já fiz outros vídeos, eu tenho um vídeo sobre prosperidade dos judeus, tem mais de 300 mil visualizações, e aí tem alguns comentários, tipo, não, mas o judeu ficou rico porque ele acaba explorando as pessoas, empresta, cobra juros, são banqueiros. Obviamente, meu querido, só tem dois lados da moeda, os que têm dinheiro e os que não têm. Os que têm dinheiro, eles emprestam para aqueles que não têm. É simples assim. Quando você pega um empréstimo lá no banco, não é o banco que está te emprestando, o banco é o intermediário. O banco, ele busca pessoas que têm dinheiro e deixam o dinheiro com o banco usa esse recurso para emprestar para aqueles que não têm, o banco fica com a comissão, aquele que emprestou também recebe a sua parte. Agora, o problema fica com você que toma um empréstimo e que você não tem a mínima ideia do que está fazendo, não tem noção, não tem planejamento financeiro, não faz orçamento, e aí você vai comprometer a tua família, mas aí você acaba achando que a culpa é do outro, é o do banqueiro. Então, fica comigo, vamos entender que princípio é esse, como é que ele surgiu, desde quando, e para você poder observar como os judeus eles observam esse princípio, e essa daqui é uma das coisas mais importantes que eles têm na cultura deles, que é a questão de não se endividarem, de ter um nome, porque isso é bíblico, isso foi dado por Deus, e eles têm isso com um senso de comunidade, inclusive, de cuidar do bom nome, e obviamente para você não correr riscos do seu nome ter algum apontamento, de ficar devendo para as pessoas, você não vai fazer dívida. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas bem bacanas para a gente falar nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Provérbios 22, 7. O livro de Provérbios, ele é fantástico, é riquíssimo, tem muita coisa ali, que se eu fosse você, mesmo que você não tenha, assim, digamos, um viés, digamos, para a parte espiritual, para a crença, estuda o livro de Provérbios, porque lá tem lições fantásticas do rei Salomão, alguém que viveu há mais de 3.000 anos, e ele tem muito para nos ensinar sobre convivência, sobre a sabedoria, sobre finanças, dinheiro e uma série de coisas, tá bom? Então vamos lá, ó. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Veja só se isso daqui não é uma verdade absoluta. O rico, ele torna o pobre ou aquele que empresta escravo. Por que que você é um escravo quando você empresta dinheiro, quando você está devendo? Porque isso tira a tua liberdade. Então imagina que você está trabalhando num, sei lá, está num emprego e que você não gosta, não aguenta mais olhar para a cara das pessoas, aquilo está te fazendo mal, e apareceu alguma oportunidade para você empreender, de repente alguém te chamou para fazer alguma coisa nova, e você fala, cara, isso aqui poderia dar certo, mas eu não posso ficar um dia sequer sem trabalhar porque eu estou endividado. Se eu não posso arriscar, se eu sair do meu trabalho, se eu ficar um mês sem receber, ou se eu não tiver alguma renda, eu não vou conseguir pagar as minhas contas porque eu tenho dívidas. Então as dívidas, ela tira a sua liberdade, e é exatamente como esse texto de Provérbios ele está dizendo aqui, ó, o rico ele sempre vai dominar sobre o pobre.
porque quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, a dominação do rico não é essa dominação do vitimismo que muitas vezes as pessoas fazem. Ah, porque eu, coitado, sou pobre e eu sou vítima da sociedade e o governo precisava me ajudar porque os bilionários são exploradores. Não. As pessoas, obviamente, abrindo parênteses aqui, que em todas as classes sociais tem pessoas de bom e mau caráter. Existem ricos que são exploradores, mas tem pobres que são também. Então, a questão não é sobre isso, a questão é sobre conhecimento, a questão é sobre sabedoria. Quem tem inteligência financeira, ele não fica comprando passivo. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso aqui, acompanha o canal, mas normalmente quem tem a mentalidade pobre ou a classe média normalmente, você tem um pouquinho mais de dinheiro, você vai lá e faz o que? Aumenta teu padrão de vida, você traz mais custo para sua vida, e aí você acaba se endividando para comprar casa, se endividando para comprar o carro, para fazer uma viagem, para comprar uma roupa, percebe? E aí você tá fazendo mais dinheiro, mas você aumenta teu padrão de vida, mas você continua um escravo, porque você está totalmente endividado. Se aquele dinheiro parar de entrar na tua conta, você quebrou, você faliu. Então, o judeu, ele tem isso muito forte na cultura dele. Qualquer garotinho judeu, ele vai crescendo ouvindo isso e vendo isso na família dele, nos pais. E isso daí é fantástico, porque não tem erro. Isso daí não tem como dar errado. Eles têm essa cultura de não se endividar. Pelo contrário, eles emprestam dinheiro ao invés de fazer dívida. Então, nós brasileiros, nós temos muito a aprender com eles, muito. Se eu fosse você, eu olhava esse vídeo com muito carinho e eu compartilharia ele com todas as pessoas, os meus amigos, nos grupos do WhatsApp, porque nós brasileiros precisamos entender isso daqui. Nós não temos cultura, sabe, financeira, nós só vamos as coisas que nós conquistamos é através de dívida. E porque meu pai fez assim, a minha mãe fez assim, meus amigos fazem isso. Nós temos aquela coisa da gratificação rápida, sabe? Assim, não, eu quero para hoje. Ah, porque meu amigo tem. A gente tem muito problema com isso. Então, assim, os judeus, eles têm muito a nos ensinar com a cultura deles. Veja só esse outro texto que está lá no Deuteronômio, capítulo 15, versos 6 e 7. Se somente ouvires diligentemente, eu falei de diligência no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, o vídeo 2, vai lá e assiste, tá bom? Que é a questão de perícia, de sabedoria. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno, veja, esses ensinamentos eram ordenamentos de Deus para o povo, orientação para o povo. Olha só, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como tem te falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, ou não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Cara, olha que fantástico esse ensinamento milenar. Isso aqui é Velho Testamento, isso aqui é Torá. Nós estamos falando aqui de pelo menos 3, 4 mil anos. É por isso, essa é cultura. Eles sabem, eles têm essa cultura. Ó, nós não tomamos emprestado. Na verdade, nós emprestamos para os outros. E é isso, por isso que você vê. Muitos bancos são, os donos são judeus. Muitas vezes nós, de forma errada, ignorante, porque nós não temos o conhecimento, nós julgamos os judeus como pessoas mesquinhas, muquiranas, mas não, eles são sábios com dinheiro, eles têm uma cultura de administração de recursos. Eu mesmo trabalhei, quando era garoto, numa empresa que os donos eram judeus, eu tinha essa ideia, pô, cara, é uma muquirana e não sei o quê, não gasta com nada. Só que olha só a minha visão, eu era um garoto pobre, né? Pobre de financeiramente, pobre naquela época de conhecimento, e eu estava julgando aquele que tem uma cultura milenar de administração de finanças. Então veja, o que eles fazem hoje em 2024 é o que eles aprenderam há 3, 4 mil anos. Eles têm a cultura de emprestar para os outros e nunca tomar emprestado. Então, poxa, isso daqui é uma evidência, não é assim? É como 1 mais 1 é 2, não tem como. Se você não toma emprestado, obviamente, você abre mão de algumas coisas que você gostaria de ter agora, mas lá na frente você tem. Então, ao invés de eu ficar comprando um carro financiado em 5 anos, eu vou ficar mais, talvez, 3 anos guardando dinheiro, mas eu compro à vista.
sabe? Eu não tenho que ficar comprando o smartphone de última geração, enfim, é só você dar uma paradinha aí, faz o seu orçamento, ou dá uma olhada no seu extrato do seu cartão de crédito, da sua conta, e veja onde é que você gastou o seu dinheiro. Você vai se surpreender. Você vai ver que muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é importante, acabamos em momentos de necessidade tendo que fazer empréstimo porque nós não temos reserva financeira, e aí nós nos tornamos escravos daquele que nos empresta, porque os juros sobre juros, os juros compostos, nos tornam escravos. Não tem como competir. Um cartão de crédito vai te cobrar 250, 300% ao ano de juros. E você, no máximo, você tem aí na sua atualização, se você é assalariado, você vai ter quanto? 6, 7% ao máximo no ano. Se você estiver investindo numa renda fixa aí, para você vai ter quanto? 10% no ano? Não tem como você competir com os juros do empréstimo. Então, não há sabedoria no empréstimo, não há sabedoria na dívida. E o judeu ele sabe muito bem disso, e essa daqui é uma das coisas que eles têm como na cultura deles, e é milenário, e isso é fantástico, e a gente precisa aprender sobre isso. Uma outra coisa que é sabedoria deles e é fantástico. Você já foi fiador de alguém? Eu já fui. E aí é muito complicado, porque normalmente quem te pede para ser fiador não é alguém desconhecido, é alguém, é família ou alguém que é muito amigo, e no final das contas, para você preservar o teu nome, às vezes você tem que ficar pagando a dívida de alguém, e às vezes acaba a amizade e as coisas ficam complicadas. Olha só o conselho, olha só como que a cultura judaica lida com esse negócio de ser fiador. Ó, Provérbios 22, versos 26 e 27. Não seja como aquele que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros, ou seja, fazem contratos ali e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? Gente, olha, isso daqui é assim, uma tapa na nossa cara. Se você não tem condição, por que que você vai correr o risco, vai colocar a tua família em risco, vai colocar o futuro da tua família em risco, o conforto da tua família? Porque muitas vezes você quer só, sabe assim, é um capricho. Ah, não, mas eu queria tanto comprar esse negócio. Ou então você não tem competência, não é perito, como eu falei lá no outro vídeo, que é um outro princípio deles. E aí você acha que, não, mas isso que eu estou fazendo aqui vai dar certo, daqui 2 ou 3 meses eu vou ter dinheiro, e às vezes não tem, porque você não tem perícia em administração financeira, você não é bom empreendedor, não tem experiência, você está sendo apressado, e aí dá tudo errado, e aí você acaba fazendo uma dívida, se comprometendo, assinando um contrato, às vezes deixando algum bem da tua família como garantia, e aí você perde a tua dignidade, você perde o teu nome, que é outro princípio que os judeus têm muito forte aqui de preservar o nome, você perde muitas vezes a tua família, o teu casamento, quase 50% dos casamentos eles acabam por questões de má administração financeira. E veja, isso daqui é muito forte. Vou ler de novo para você, ó. Tira uma foto desse negócio aqui, olha para ele todo dia para você fazer uma reflexão. Não seja como aquele que, com um aperto de mãos, empenha-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? Olha que pesado isso daqui. E infelizmente, aqui no Brasil, quase 70% das famílias estão muito parecidos com essa situação aqui. Quase 25 milhões de pessoas já se declararam falidas, ou seja, elas não têm condição, elas não enxergam no horizonte condições de honrarem com as suas dívidas. Isso é muito triste. Não tem como um povo prosperar como nação, como comunidade, tendo esse comportamento que, infelizmente, aqui nós no Brasil temos. Mas os judeus, eles já têm esse princípio há muitos anos, há milhares de anos, 3, 4 mil anos. Então é por isso que eles têm isso como como acordar e escovar os dentes, faz parte da cultura deles. Então não tem como, é por isso que eles prosperam. Então, assim, ainda que nós vivamos num país desse tamanho, que é difícil trazer isso de uma forma rápida, mas você pode implementar isso na tua vida, na vida da tua família, sabe? Sentar com a tua família, com teus filhos e começar a implementar isso. Isso aqui é fantástico. Então você precisa tomar uma atitude. Se você olha pessoas
ou no caso aqui, nós estamos falando numa série sobre os segredos da comunidade judaica, dos judeus, para ter prosperidade e riqueza, ao invés de você ficar criticando, ao invés de você ficar tentando arrumar uma desculpa, cara, modela, começa a ver o que eles fazem de bom e tenta implementar na tua vida também. E eu quero, para a gente encerrar esse vídeo, deixar você com esse texto, que é outra porrada na nossa cara. Ó. Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre ou um prédio, uma casa, não é? Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que isso aqui está dizendo para nós? Na cultura judaica, ele está dizendo o seguinte: olha que imprudente, é como se fosse uma piada. Alguém que começa a fazer algo, começa a construir, começa a empreender sem planejamento e fica pela metade. Porque, como na cultura deles isso é uma coisa muito séria, quem faz uma besteira dessa, ele é ridicularizado perante a sociedade, perante a comunidade. Já nós, brasileiros, infelizmente a nossa cultura é uma cultura do quê? De, sabe, gastar dinheiro, uma cultura de consumo, não é uma cultura de investimentos, uma cultura para empreender. Pelo contrário, as pessoas criticam quando você começa a querer fazer algo diferente, empreender, você começa a receber críticas. Mas veja que texto forte isso daqui. Você, na cultura judaica, quem começa a fazer algo sem planejamento, sem orçamento e não tem condições de terminar, ele é ridicularizado. O texto diz aqui, não é? Ó, as pessoas vão passar e vão rir dele, porque falar, cara, que medíocre, que pessoa despreparada. Será que ele não sabe fazer uma conta? Então é isso. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você poder aplicar na tua vida. Senta com a tua família, faz um plano. O que deu errado até hoje, não tem o que fazer, não tem o que mudar, não vai ficar brigando com o passado, mas começa a fazer as coisas certas daqui para frente, ok? Então eu quero pedir novamente para você que assistiu o vídeo, por acaso ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Me segue lá também nos outros canais, tem coisa muito bacana, tem conteúdo que a gente coloca todos os dias. Deixa seu comentário, deixa o seu like e compartilha com todo mundo que você acha que precisa dessa mensagem. Beleza? Lembrando que nós estamos numa série de vídeos sobre a prosperidade, os segredos da prosperidade do povo judeu. Beleza? Não perca o próximo episódio, porque eu vou te trazer uma coisa que é fantástica, um princípio que você precisa ter na tua vida também. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.